queridos irmãos, espero que os irmãos estejam bem. Gostaria de compartilhar algo com os irmãos em Mateus 14, do 22 ao 31, que diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Em despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E todos, temendo de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro disse: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do mar, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando-no, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? A partir desse texto, podemos ver que o mar submergindo ou não é uma certeza, é uma possibilidade dele submergir. Mas a mão do Senhor, que é estendida sobre nós, é uma certeza. Sempre o Senhor vai estar conosco. Muitas vezes pensamos que Ele está distante, como Pedro. Pedro chamou: Senhor, estou afundando, estou perdendo fôlego. Pedro poderia pensar que Jesus estava longe, mas não. O versículo 31 diz: Prontamente Jesus estendeu a mão e puxou Pedro. Não sei o que você está passando, seja a dificuldade da pandemia, do coronavírus, seja alguma doença familiar, seja algum problema na área que você está enfrentando. O Senhor está perto. Pode ser que você pense que Ele está longe, mas Ele está perto de você. Amém? Gostaria de orar junto contigo nessa noite. Senhor, obrigada por essa palavra, por o Senhor nos dizer que o Senhor está perto e o Senhor não nos desampara. Assim como Pedro submergiu no mar, pensando que ele estava se afogando, perdendo o fôlego, e o Senhor prontamente estendeu a mão e puxou Pedro de volta. Assim queremos, Pai, que o Senhor nos erga do mar, que o Senhor venha ao nosso encontro, nos salve, nos cure, nos dê ânimo, Pai. Nós queremos nessa noite que o Senhor vai falar ao nosso coração, que aí onde você estiver, você receba a cura, receba a renovação da sua fé, receba a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Vamos louvar comigo esse cântico? Aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
comigo mais uma vez? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus esteja abençoando sua vida. Eu quero trazer uma mensagem cantada que está nos evangelhos a respeito de Lázaro. Deus te abençoe e fique com essa canção que possa edificar a tua vida. Estou aqui. Talvez estejas morto dentro de ti mesmo, abalado na estrutura dos teus próprios sentimentos.
escuta essa voz. Sou Jesus, não chores mais. Lázaro, sai para fora, ó morte, vai embora. Eu sou Jesus. Vem conhecer a minha vida, faço ela colorida no teu viver. Vem conhecer o meu carinho, você não está sozinho, estou aqui. Vai e grite ao mundo inteiro que sou Deus verdadeiro, que faço o morto reviver. Sai, sai para fora e viva agora o amor de Jesus. Sai do sepulcro gelado que alguém do teu lado diz: estou aqui. Vem conhecer o meu carinho, você não está sozinho, estou aqui. Vai e grite ao mundo inteiro que sou Deus verdadeiro, que faço o morto reviver. Sai, sai para fora e viva agora o amor de Jesus. Sai do sepulcro gelado que alguém do teu lado diz: estou aqui. Estou aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor que diz: sai, sai de onde você está, sai dessa inércia, sai desses planos frustrados, desses projetos falidos. Coloca tudo na mão do Senhor. O Senhor te chama pelo nome no dia de hoje. Sai para fora e vem viver o que Deus tem para a tua vida. Vem viver o melhor de Deus, que é a salvação, que é a ressurreição nele, no Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fica com Deus. A paz do Senhor. Eu quero conversar um pouquinho com vocês no dia de hoje sobre algo que é extremamente relevante. Quantos de nós, na nossa vida cristã, no nosso caminhar com Deus, já não parou um segundo e se perguntou: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim agora que sou cristão, enquanto cristão, né? O que Deus espera, como Ele quer que eu haja, o que Ele pensa de mim. E aí, né, quando a gente se pega perguntando isso, na nossa cabeça às vezes vem a ideia de profecia mesmo, de alguém chegar para a gente e assim diz o Senhor, entregar algo para nós. Mas nessa noite eu quero compartilhar, nesse dia, nessa tarde, não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, mas no dia de hoje eu quero compartilhar com você algo que eu entendo ser muito maior do que as nossas expectativas individuais. Mas eu quero compartilhar com você hoje qual é a vontade de Deus para minha e para a sua vida, segundo as Escrituras. O que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus para mim e para você. E como versículo introdutório, eu quero que você abra agora a Bíblia na primeira carta de João, primeira carta escrita por João,
o capítulo de número 2, o verso de número 17. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 17. Que diz assim a Bíblia: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. O que a Bíblia nos ensina. Que todo esse sistema de desejo, de vontade, de curtir e ser curtido, né, pela vida, tudo isso vai acabar. Tudo isso é temporário, tudo isso tem data de validade, tudo isso vai acabar, vai ter um fim. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. É que a gente, na nossa mente finita, às vezes não consegue compreender, a gente até sabe o que significa a palavra, mas ter a dimensão, a compreensão exata do que é a eternidade, na nossa mente finita parece um pouco difícil, né? Por exemplo, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então a gente pensa assim, poxa, um dia para Deus é 1000 anos é muito tempo. Mas o que é 1000 anos comparado com a eternidade? Nada. A eternidade não tem fim, nem começo. Chovendo molhado isso, né? Mas é para que você entenda que aquele que faz a vontade de Deus não tem fim. Os desejos da carne, a concupiscência, os prazeres desse mundo, mesmo as coisas de valor nesse mundo que a gente entende, que é o trabalhar, o construir, né? Tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar, na verdade. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é, então, a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Eu quero pensar com você nessa noite 4 pontos sobre qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E depois eu quero te mostrar que é possível vivenciar cada uma dessas vontades do Senhor para a nossa vida. Porque o exemplo foi dado. 4 pontos, 4 vontades de Deus que a Bíblia descreve. A Bíblia escreve outras, mas nesse tempo agora eu quero pensar com você 4 vontades de Deus para mim e para a sua vida. E a primeira delas se encontra lá na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 3, que diz assim: Porque esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus. Então, qual é a primeira vontade de Deus que eu quero pensar com você nessa noite, para mim e para a sua vida? A santificação. O próprio Jesus, certa feita, diz assim, sede santo, porque eu sou santo. A santidade é uma característica de Jesus. Logo, se nós somos cristãos, e o termo cristãos vem de pequenos cristos, né, imitadores de Cristo, se a santificação, a santidade é uma característica de Jesus, ela tem que ser uma característica do crente. Ela tem que ser uma característica do cristão. E a santificação ela é um processo. A gente não nasce santo ou não se converte e já é santo. A santificação ela é um processo do berço até a sepultura. É um processo de dia a dia. A ideia da separação mesmo, tanto no hebraico como no grego, a ideia que traz ali o sentido do texto, hebraico no Antigo Testamento, no grego no Novo Testamento, a forma escrita da Bíblia original, ela traz uma ideia realmente de separação, de ser tirado para fora, de purificação. Então, quando nós pensamos no processo de santificação do crente, e aí o próprio versículo diz, é que nós nos afastemos da prostituição. E essa prostituição, eu não fui lá no original da palavra do versículo, mas nós podemos pensar que prostituição, ela tanto acontece na esfera física, material, corpo, como ela acontece na esfera espiritual. Quando nós levantamos outros deuses para as nossas vidas. E o Senhor, Ele nos orienta a não nos contaminarmos com a prostituição, a nos abster disso e viver um processo de santificação, de separação
das coisas que são do mundo, das coisas que são promíscuas, das coisas que são dominadoras da nossa mente, do nosso tempo, né? Viver esse processo de separação para que possamos crescer no conhecimento de Deus, crescer na graça, crescer na piedade, crescer diante do Senhor de forma espiritual. O processo de santificação, como o próprio nome sugere que eu estou dizendo aqui, é um processo, né? Então, no começo é muito difícil. A gente é cheio de raiz, a gente é cheio de enrosco do velho homem, de coisas do mundo, de gostos, de prazeres que nós vivenciávamos quando estávamos no mundo. Mesmo aqueles que nasceram na igreja, eu não vou dizer 100% porque nada é totalitário, mas um bom percentual por algum momento da vida deles se desviou, ou mesmo estando dentro da igreja e mesmo estando ainda alicerçado em Cristo, experimentou alguma coisa de fora, experimentou alguma coisa secular do mundo. Mas o Senhor pede para que isso nós possamos ir tirando aos poucos da nossa vida. Santificação todos os dias. É o lema, né, da Igreja do Nazareno, né, a qual essa mensagem está sendo direcionada hoje, e da minha igreja, a igreja que eu faço parte também, a minha igreja mãe, que é a Igreja Metodista. Essas denominações, elas têm essa ideia, esse lema, busca isso, que é santidade ao Senhor, santidade mais e mais. É fácil? Não. É possível? É. Só é possível em Cristo Jesus, arraigado na videira verdadeira. Porque se não for assim, a tendência é que a gente busque prazeres para saciar nosso desejo do corpo, para saciar nossos sentimentos, enfim, coisas que não agregam no reino. Mas quando estamos arraigados e ligados à videira verdadeira, que é Jesus, é possível. Então a primeira vontade de Deus para nós, que fique claro nesse dia, é que nós busquemos a santificação. O segundo versículo, a segunda coisa que eu quero pensar com você nessa noite, que é vontade de Deus para mim e para a sua vida, ainda está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, um pouquinho mais para frente, vire uma página ou duas, no capítulo número 5, verso de número 18. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? É que nós sejamos agradecidos, gratos, aprendamos a ser gratos, porque o mundo assim não é. O mundo é ingrato. Se você lembrar do sacrifício de Jesus, na verdade, se você lembrar do ministério de Jesus, né, por essa terra, você vai perceber que Jesus ele fez milagres maravilhosos, ele ressuscitou pessoas, ele curou pessoas, ele libertou pessoas, ele restituiu dignidade a muitas pessoas, como por exemplo no caso dos leprosos, né, que eram marginalizados da sociedade. E quando Jesus cura, Jesus diz para aquele leproso: vai lá e se apresenta para o sacerdote, que era quem podia abalizar e dizer: ó, você está curado e reintegrado à sociedade. Então o Senhor devolveu dignidade a muitas pessoas. E mesmo assim, na hora crucial, a gente sabe que era plano de Deus, que tinha que acontecer, mas olhando pela ótica humana, na hora crucial do julgamento de Jesus, a população dizia o quê? Crucifica, crucifica, crucifica. Liberta o ladrão, o inimigo político, Barrabás, e crucifica Jesus, que só fez o bem para o povo. Crucifica. Porque a ingratidão, ela parece que é... Eu não sei se eu posso dizer que ela é inerente ao ser humano, mas ela rouba uma boa parte do coração do homem. Gostamos de receber. Muito. Me dá, ovelha gorda, sabe? Mas na hora de doar é difícil. É difícil. Então o Senhor nos convida nesse dia para que nós entendamos que a vontade dele para a nossa vida é que nós sejamos gratos, agradecidos. A gratidão, ela tem efeitos terapêuticos, irmão. Não sei quantos de vocês sentem isso ou já sentiram isso, mas eu já vi N testemunhos, eu já passei por essa situação também, de quando você não consegue agradecer a Deus por aquilo que você tem. E a gratidão está muito ligada também à questão do perdão, sabe?
quando você não consegue perdoar alguém, não consegue ser agradecido por essa pessoa, aquilo te traz um peso, te traz uma angústia, o coração parece que fica pequeno, o peito está apertado, a respiração. E quando você consegue liberar perdão, e quando você consegue ser agradecido a Deus, isso parece que é retirado, você se alivia. Uma pessoa agradecida, feliz, é uma pessoa leve, é uma pessoa gostosa de estar perto dela. Ela tem boas palavras, ela tem um sorriso nos lábios, é gostoso ficar perto dela. Ao passo que uma pessoa ingrata é difícil até de conversar, é complicado, sabe? Então nós devemos ter um coração agradecido. Aprenda a ser agradecido pela sua família, com todos os problemas e defeitos que ela tem. Aprenda a ser agradecido. Aprenda a ser agradecido pela sua igreja, sabe? É aquela que te alimenta espiritualmente. Aprenda a ser agradecido pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu trabalho. Aprenda a ser agradecido. Você vai colher os frutos dessa gratidão no seu físico, na sua vida. Você vai ver como você vai ser bem mais querido, em nome de Jesus. Além disso, eu quero que você pense comigo, lembrando, o primeiro ponto da vontade de Deus para as nossas vidas é santificação, sede santo. O segundo ponto da vontade de Deus para as nossas vidas é seja agradecido, tenha um coração agradecido. O terceiro ponto, eu disse que são 4, o terceiro ponto que eu quero pensar com você está lá na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 15, que diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Qual é a vontade de Deus, então, nesse versículo para as nossas vidas? É que nós vivamos praticando boas obras, fazendo bem, sabe? Por que isso? O versículo diz, para que tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o mundo está tudo olhando para você, todo mundo está olhando para você. E o que eles estão buscando? Eles estão buscando uma falha. Aí você vem com uma pregação maravilhosa, falando quem é Jesus, o que Jesus fez por eles, o que Jesus fez por você, o plano de salvação. Lindo, perfeito. Só que aí a sua vida não está de acordo com isso que você está falando. Deixa eu te contar um segredo. O mundo, ele está vendo muito mais o que você faz do que ouvindo o que você fala. O mundo só vai dar crédito à sua pregação depois que eles verem em você uma vida de boas obras, uma vida transformada. Peraí. Aquele homem, aquela mulher vivia em tal prática, fazia tal coisa, ela era assim, e agora ela está mudada. Ela está mudada para melhor. Por que será? O que será que aconteceu? E aí vem a pregação e mostra por que você está mudado. O evangelho de boas novas de Jesus, ele tem que vir trabalhando junto com a mudança da sua vida. Por que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia? Porque eles pareciam com Jesus, não porque eles falavam de Jesus, não porque eles pregavam Jesus, mas porque andavam como Jesus, pareciam com Jesus. Você deve viver na prática de boas obras. Sim, é isso que Deus espera de mim e de você. Que a vontade de Deus para as nossas vidas é essa. Vivamos boas obras, porque elas vão falar quem é Jesus. A pregação ela vem depois, como eu disse. A pregação é um complemento da vida que você leva. As pessoas vão ficar curiosas. Por que você é assim? Por que você não reage diante de situação X? Por que você é capaz de amar quem te faz mal? Por que você é capaz de perdoar? Como que você é capaz de tolerar isso que a gente não tolera, sabe? E aí você entra com a palavra e mostra que Jesus é quem capacita a viver uma vida de boas obras. Então, recapitulando, a primeira vontade de Deus para mim e para a sua vida é santificação. A segunda vontade de Deus para mim e para a sua vida é gratidão. E a terceira vontade de Deus para mim e para a sua vida nessa noite, ou nesse dia, é faça boas obras. Pratique boas obras. E a quarta
E último ponto, né, que eu quero levantar nesse dia com você, sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, se encontra lá na carta de 1 João, primeira carta de João, capítulo número 4, versículo de número 7, onde João escreve assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido e conhece a Deus. O quarto, e talvez o mais importante, talvez seja o elo que ligue todas as outras coisas que Deus espera, que tem vontade de Deus para mim e para a sua vida, é que nós saibamos amar. Que nós vivamos em amor. E aqui é muito legal, porque assim, a questão do amor, o amor que o mundo ensina, é um amor sentimental, é um amor que eu preciso sentir no físico, eu preciso sentir o arrepio, eu preciso... Sabe? É um amor que eu só existe enquanto o outro está dentro da minha, como que eu posso dizer, daquilo que eu esperava, do meu planejamento, sabe? Enquanto o outro anda direitinho no caminho que eu trilhei, eu amo. Hora que aí já não dá para amar mais. Se ele desvia, né, existe até músicas e poema que diz assim: que seja eterno enquanto dure esse amor. Olha que lindo aos ouvidos. Isso não é de Deus. Que seja eterno enquanto dure. Então aprenda uma verdade. O amor de Deus, o amor bíblico, ele não é sentimento. Ele é um mandamento. É um mandamento de Deus para as nossas vidas. E está escrito assim, ó. E o mais... Olha que legal nessa questão do mandamento do amor. Pensa comigo, olha que coisa linda. Quando é dado o mandamento sobre a questão do amor, os 10 mandamentos, é dito assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo, esse é o primeiro. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amarás ao próximo como a ti mesmo. Já é maravilhoso. Você deve amar a Deus acima de tudo e com a integridade do teu ser, e deve amar ao próximo como você ama a si mesmo. É lindo. Mas pare e pensa comigo uma coisa. Você concorda comigo que existem pessoas no mundo que parece que não se amam? Pessoas que se mutilam, pessoas que se suicidam, pessoas que destroem o seu corpo, que destroem os seus sentimentos, né, através de bebedeiras, vícios de drogas, etc, etc, etc. Então, pessoas parece que não se amam. E aí, se essas pessoas não são capazes de se amar, como que elas vão amar o próximo como a si mesmo? Elas vão transmitir esse amor. Um amor que... Entende? Aí vem Jesus. Olha como Cristo é maravilhoso. Vem Jesus e diz assim, ó: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pronto. Acabou. Porque se eu não me amo, ainda assim eu sou... eu vou usar o termo obrigado, mas a ideia aqui não é essa, tá? Mas ainda assim eu sou obrigado a amar o próximo, porque Jesus me diz para amá-lo assim como Jesus me amou. Então mesmo que eu não me ame, eu tenho que amar você. Eu tenho que amar você como Jesus me amou. Olha que lindo. Eu não tenho mais a opção de não amar. E aí, se você vai para o versículo célebre da Bíblia, para mim o centro da Bíblia, que é João 3,16, assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok. Então, quando você recita esse texto, você percebe o quê? Que o começo do texto diz: porque Deus amou o mundo. Não amou os crentes, não amou os judeus, não amou os escolhidos, não amou os salvos. Deus amou o mundo. E aí o amor de Deus, você entende que o amor de Deus ele é sem restrição. Ele é para o mundo. Para todo mundo. Crente não crente. Ateu, cara. Deus ama o ateu, que não acredita nem que Deus existe. Deus me ama. Deus ama você. Porque o amor de Deus é incondicional e é para o mundo. Deus amou todo mundo. Aí a condição começa a partir dessa fala, desse primeiro trecho, que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Lindo. Aí começam as condicionais, porque a condição é para a salvação.
aí sim, salvação vem para todo aquele que nele crê. Esse não vai experimentar a morte, mas vai viver a vida eterna. Então a condicional é para a salvação, mas para o amor não tem condição. O amor, ele tem que ser derramado e dado para todo mundo. E aí é lindo que a Bíblia diz, eu não sei, não lembro agora o versículo, o texto de qual endereço para te dar, mas dá um Google que você acha facinho. Que a Bíblia diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós somos reconhecidos pelo mundo que somos discípulos de Jesus quando nos amamos. Porque o amor prega. Deus, ele não tem amor. Deus, ele é. A essência de Deus ser amor. E se nós somos cristãos, ou seja, parecidos com Cristo, nós temos que ter no nosso DNA o amor. Como eu disse, não o amor sentimento, mas o amor razão. Eu escolho te amar e eu vou te amar. Não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Entende? Então, para recapitular nesse dia, nessa noite, é que eu estou gravando esse vídeo à noite, entende? Aí me vem a força de expressão. Mas para recapitular, o Senhor espera de mim e de você. A vontade dele para nós é a santificação, a gratidão, a prática de boas obras e viver o amor. Esses 4, né? Esses 4 pilares, esses 4 pontos é o que Deus espera de nós. E como... será que isso é possível de viver? E aí eu quero rapidamente mostrar para você que isso é possível de viver. Por que isso é possível de viver? Porque eu e você somos o quê? Imitadores de Jesus, certo ou não? Nós somos cristãos e imitadores de Cristo. E Cristo nos mostra que isso é possível de viver porque Ele viveu todas essas esferas da vontade de Deus. Rapidamente, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 30, diz assim a Bíblia: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus Cristo foi feito santificação por nós. Deus fez Jesus santo. Logo é possível que eu e você sejamos santos, porque Jesus mostrou que é possível ser santo. Inclusive no texto que dissemos no começo, né, onde Jesus diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Então é uma característica inerente a Jesus ser santo. Logo é possível que eu e você busquemos todos os dias ser santos. Todos os dias o processo de santificação. Santidade mais e mais. Hoje eu sou um pouquinho mais santo do que ontem, amanhã um pouquinho mais santo do que hoje, e assim. Isso não nos isenta de pecado, tá, meu querido? Você vai continuar errando, vai continuar pecando. Aí entra a questão do perdão, do arrependimento, do perdão de Jesus para as nossas vidas. Mas a santificação é um processo que você precisa buscar, porque Jesus buscava a santificação. Segunda coisa que nós dissemos é que Deus espera de nós gratidão. E será que Jesus era agradecido? Em João, capítulo 11, verso 41 e 42, Jesus ele diz assim, depois na passagem de Lázaro, né, quando Lázaro morre, e Jesus vai até a cidade de Betânia, Lázaro já está morto, ele pede para que as irmãs Marta e Maria levem ele até onde Jesus está sepultado, assim acontece. Quando chega ali, ele pede para as pessoas tirarem a pedra, e aí ele faz uma oração ao Pai, dizendo assim, ó: Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que eles creiam que tu me enviaste. Olha que legal. Ele primeiro dá graças a Deus por Deus ouvi-lo. E aí ele diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu estou dizendo isso para que o povo saiba, né? Para que a população que está aqui saibam e creiam que o Senhor me enviou. Quantas vezes na sua vida você já foi agradecido pelo simples fato de Deus te ouvir? Eu acredito que ninguém nunca nem pensou nisso, não. Ninguém é muita gente, né? Ou, na verdade, pouca gente, né? Mas, assim,
a gente não para pensar nisso. Deus me ouve. Deus escuta a minha oração. E olha que legal, Ele responde ainda. Não só ouve como responde. E aí eu digo para você que o não de Deus também é uma resposta, tá? Às vezes não é do jeito que eu queria, não é do jeito que você queria, mas a resposta de Deus é não. Como foi a resposta de Deus para Paulo: Senhor, tira isso da minha vida, tira esse espinho, tira esse espinho. Paulo, por nada não, mas a minha graça te basta, tá? Então às vezes Deus vai dizer não. E Jesus, ele tinha um coração agradecido. Por várias vezes, vários textos, o Senhor dá graças a Deus. Você lembra na multiplicação dos pães? Quando trazem até a mão de Jesus 5 pães de cevada e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, antes da partilha, Jesus primeiro agradece. E aí onde há gratidão, a multiplicação da bênção de Deus. Olha que lindo isso! Se você é agradecido, a bênção de Deus multiplica na sua vida. E não só para sanar a necessidade, mas o texto diz que depois de todo mundo ter comido, ainda os discípulos pegaram cestos e recolheram os restos de pães e peixes e ainda sobejaram 12 cestos cheios de pães. Deus dá mais do que eu e você precisa, porque Ele é bom. Deus é bom, meu irmão. E Jesus, Ele era agradecido. Continuando, nós vimos que Jesus era santo, espera a santificação de nós. Jesus, ele praticava boas obras, Jesus era grato, espera a gratidão de nós. E Jesus praticava boas obras. Como você diz isso? Aí você pode escolher o texto, meu irmão. Tem texto à vontade na Bíblia para mostrar como Jesus vivia praticando boas obras. Eu peguei só um. Mateus capítulo 4, verso 23 a 25 diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que pareciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão. Quantos vinham até a presença de Jesus? Jesus curava, libertava, Jesus ensinava. Jesus vivia praticando boas obras. Para ser exemplo para mim e para você. Jesus quer que nós vivamos praticando boas obras, como Ele praticava. E o mais legal é que Ele não escolhia quem Ele ia ajudar. Podia vir quem fosse. Jesus ajudava. Eu e você precisamos ajudar. Precisamos fazer boas obras. E olha que legal. Se nós fizermos isso, que é uma obrigação nossa como crente, teremos recompensa ainda. Porque a gente sabe assim, a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9, 2:8. Mas, uma vez salvo, nós receberemos recompensa. E aí a Bíblia diz que o galardão foi dado segundo as suas obras. Quer ter um galardão lindo no céu? Eu não vou entrar no mérito do que é o galardão no céu, até porque eu não fui para lá ainda, para te dizer. Mas o fato é que é uma recompensa de Deus para a vida do crente fiel. Quer ter um galardão? Pratique boas obras. Amém? A gente já está corrido no tempo, vamos lá. Então, Jesus mostra que é possível ser santo, que é possível ser grato, que é possível viver boas obras, e Jesus mostra que é possível viver o amor. E como eu disse, esse texto que eu citei lá, quando eu falei a questão do amor, é o texto que eu quero citar aqui também. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas vive eternamente. Então, o amor de Jesus é tão grande, tão imenso, tão maravilhoso, que ele não faz acepção de pessoas e ele gera algo que é inexplicável, que é eternidade, que é vida eterna. O amor de Deus gera eternidade e ele é atraente. Jesus Cristo é atraente em amor. E ele espera que nós amemos. Filhinhos, não amem somente de palavras, mas de atitude. O amor de Deus ele não pode ser só pregado, ensinado, falado.
O amor de Deus tem que ser vivido. E nas duas esferas. O amor de Deus tem que ser vivido na esfera horizontal, na esfera vertical, homem-Deus, Deus-homem, relacionamento. E o amor de Deus tem que ser vivido na esfera horizontal, próximo, irmão, aquele que está ao nosso lado. Para nós encerrarmos nessa reflexão sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, eu concluo lendo o texto que está lá no Evangelho de João, capítulo número 6, versos de 37 a 40, que diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Nada melhor do que esse texto para fechar esse raciocínio, esse pensamento, esse estudo sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele que vive a vontade de Deus na vida alcançará a ressurreição e a vida eterna. Porque a Bíblia disse aqui, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que nenhum de nós se perca, que nenhum daqueles que foi dado a Jesus se